Beleza. Vamos lá, gente. Está sendo gravado agora para deixar para os colegas que não puderam estar presentes, né? Apesar de eu sempre pedir, você que está assistindo depois, não pode assistir ao vivo, participe das aulas ao vivo, tá? Se não for possível, pelo menos me avise no WhatsApp. Bom, pessoal, hoje o intuito dessa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima da atividade que foi proposta e também novos conteúdos, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção e qualquer dúvida vocês podem me perguntando, tá bom? Dos que estão online aqui, quem enviou a atividade dos 4 motores? Só para eu ter uma ideia. Conseguiu fazer? Wesley? O Emanuel? William? O Naubert falou, eu acho que fiz certo. E mais? O Alexandre conseguiu enviar, Alexandre? O Lídio? Norberto Salazar? É o Renato, não é? O Norberto? Norberto? Tá, beleza. Tá, gente, então, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Se vocês puderem falar, porque agora eu estou na tela dos slides aqui, eu não consigo ler os comentários. Sim. Beleza. Então, pessoal, a atividade... Deixa eu entrar alguém aqui. A Ana. Boa tarde, Ana. Bom, então, pessoal, a atividade consistia no acionamento de 4 motores, né, utilizando o circuito integrado L29 3D, que é chamado de ponte H, né. Então, lá no exercício eu dei algumas possibilidades de como fazer, né. Você poderia utilizar 1 ou 2 potenciômetros e também deixei a possibilidade no ar de você usar apenas uma ponte H, o que não torna possível a execução do exercício, né, só com muita gambiarra. Então, a proposta mínima era a realização de 4 motores, 2 pontes H e pelo menos um potenciômetro que controlasse os 2 eixos ao mesmo tempo, tá? Uma pergunta antes de eu continuar aqui. Vocês querem que eu realize a construção da atividade com vocês? Ou não? Só mostrar e explicar é suficiente? E aí, gente? Ver os comentários aqui. O Renato comentou que sim, eu acho que é por causa da atividade, né? Por mim, tudo bem. Albert. Lídio, eu me perdi com o código. Tá, então vamos lá. Vou fazer aqui, vou tentar ser o mais rápido possível. Então, abram um Tinkercad para vocês acompanharem. Vão em circuitos, né? Criar novo circuito. Eu vou ir falando, e aí, se vocês não, se eu tiver muito rápido, ou ficou alguma dúvida que eu fiz, me interrompe, tá bom? Podemos fazer assim? Abre o microfone e fala daí. Boa tarde, Yasmin, que entrou agora. Tá, pessoal, pode ser assim? Pode ser, professor. Vamos lá. Estão muito quietinhos hoje. Participar, gente. Vamos lá, vou pegar aqui minha placa de ensaio, né? Não, na verdade, eu vou fazer diferente, não vou começar com a placa de ensaio. Vamos com os elementos separados, para ficar mais fácil de organizar, porque nesse caso, como a gente tem muito componente,
necessário uma maior organização, tá? Vou colocar minha plaquinha aqui na vertical, deixar ela lá no cantinho. Vou pegar aqui minha protoboard. Deixa eu ver como é que tá o nome aqui. Aí, placa de ensaio pequena. Vou pegar essa aqui. É suficiente. Beleza. Aí, vamos pegar logo os 4 motores, né? Motor CC. Vamos colocar ele aqui nas pontas. Vou duplicar aqui para ser mais rápido. Vou girar esse aqui de baixo. Beleza, agora eu vou pegar a ponte H. Coloquei a ponte H, vou pegar um potenciômetro aqui também. Vou colocar aqui no meio. Beleza. Feito isso, vamos fazer as ligações, né? Lembrando que as pontas são positivas, né? Eu preciso fazer a interligação da placa também, né? Então vamos lá. 5 volts. As partes dos fios aqui é um pouquinho enjoada, tá, gente? Mas é necessário. Tentem deixar o mais reto possível. Agora eu vou passar o GND, né? Colocar uma cor vermelha aqui nesse. GND. Beleza. Vou dar uma ajeitada aqui, porque tá pegando a porta 8 ali. Certinho. Aí agora vou alimentar a parte de baixo também, porque vai ser necessário, né? Então, vou pegar aqui. Preto. Beleza? Alimentado aqui, a gente vai para as pontes, né? Pegar aqui as pontas, sempre a gente vai estar inicializando, né? No positivo. Então, vermelho, vermelho, vermelho. Ó, peraí. Aí, isso. Aí os do meio aqui são solos, tá? Você marca, faz as demarcações também. Acho que até aqui ninguém teve dúvida, né? Que é tranquilo. Então, vamos fazer o solo de cima também para os 4 casos. Peraí, gente, deixa eu só ajeitar a cadeira aqui. Está cortando minha imagem, que eu mexi na tela aqui. Tá melhor. Deixa eu apoiar as costas aqui, que vai ficando velho, as costas doem. Beleza, coloquei os dois solos, aí vamos alimentar aqui a segunda ponte H. Então, positivo, vermelho. Tá, qualquer coisa me interrompam, tá? Feito.
Beleza. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar os sinais, os motores, né? E aqui vem um segredo também, que é a questão dos PWM. Mas vamos lá. Primeiro vamos conectar os motores, os motorzinhos. Vamos conectar eles aqui na nossa ponte H. Então, aqui eu vou inverter aqui de cima para vocês verem, né? Como aqui está de baixo, percebam que as cores são diferentes. Ó, o vermelho está aqui, o preto está aqui, tá? Então, o terminal 1 eu vou conectar aqui, tá? Evitem fazer esse cruzado que eu fiz aqui, tentem organizar um pouquinho, vai cruzar os fios do mesmo jeito, mas não fica tão feio, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui. Organizem aí do jeito que vocês considerarem ficar melhor, tá? Então, liguei aqui. Vamos ligar esse aqui também, aproveitar que ele é invertido, né? Beleza. Eita, esse aqui ficou feio, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Bom, o outro que eu fiz lá ficou mais arrumadinho, tá, pessoal? Não estou fazendo com mais pressa um pouquinho aqui, então não vamos perder muito tempo, mas tentem fazer o mais organizado quanto possível, tá? Então, vou colocar aqui, beleza. Aí aqui, mesma coisa, que não precisa ser invertido, né? Então, beleza, pessoal. Feito isso, aí vem a questão dos sinais, tá? Então, você tem que criar um padrão. Por exemplo, o padrão que eu vou criar é toda a porta aqui da esquerda, né? Eu vou fazer ela na PWM, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem, vocês lembram primeiro o que é PWM? Alguém lembra o que é PWM? É, o Emanuel comentou assim, corrente pulsante? É, mais ou menos isso. Eu vou fazer uma explicação aqui melhor antes de fazer essa parte. Voltando aqui para os slides, vamos lá. Vocês estão vendo meus slides, né? Então, pessoal, o que acontece? O segredo para resolver o exercício, que a maioria das pessoas não consegue erram, é no PWM. O que é o PWM? Do inglês, Pulse Width Modulation, né? Que é uma modulação de largura de pulso, que é uma técnica utilizada especificamente por sistemas digitais para variação do valor médio de uma onda. Então, foi quem falou, foi o Manuel, né? O Manuel falou corretamente, é uma onda pulsante ou, na verdade, uma onda periódica, seria o nome mais correto, né? Então, a técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fique em nível lógico alto. Então, esse tempo que ela fica em nível alto é chamado de Dutch cycle, tá? Então, vamos lá. Mas o que isso implica, né? O que é uma PWM? São todas as portas, não sei se vai dar para ver aí, mas são todas as portas que tem um risquinho aqui do lado. Deixa eu voltar aqui para o meu exercício. Por exemplo, a porta 3, ó, que está avisando, ó, digital, PWM, todas as que tem o tiozinho. Então, a porta 3 é uma PWM, a 5 é uma PWM, a 6 é uma PWM, tá? Então, dando sequência aqui,
a gente tem que ter muita atenção com a PWM, principalmente quando a gente precisar controlar alguma coisa. Então, basicamente, os duty cycles, eles são dessa maneira, onde quando nós temos 0% de ciclos, nós estamos no 0 volts. Conforme a gente aumenta a corrente até o limitante de 5 volts, nós vamos aumentando os ciclos, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 25% do meu ciclo, ele vai ficar variando de 0 a 5 volts, só que ficando um pequeno intervalo em 5 volts. E ele vai realizar a média, tá? Então, vamos pegar essa aqui, que é 50%, fica mais fácil a gente realizar o cálculo, né? Como a onda está variando, o que acontece? A gente está 50% do Dutch Cycle, né? Então, o que isso significa? Que 50% do tempo ela está ficando em 5 volts e os outros 50% do tempo ela está ficando em 0 volts. O que isso implica, pessoal? Se eu fizer a soma de 5 mais 0 dividido por 2 dá quanto? Vocês sabem dizer aí? 5 mais 0 dividido por 2. Os dois, né? Bora, gente. Cadê vocês? 5 mais 0, os dois números divididos por 2. A soma do resultado dos dois números dividido por 2. Aí o Wesley respondeu. Obrigado, Wesley, pela participação. É 2,5, né? Então, quando o Dutch Cycle está em 50%, significa que ele oscilou 50% do tempo, ele esteve aqui entre 0 volts, né? Aqui está iniciando a onda, mas aqui ele está em 50% do tempo em 0 volts e 50% em 5 volts, desconsiderando aqui o tempo que ele leva para subir até 5 volts, porque é praticamente instantâneo em relação à nossa noção de tempo, né? Porque é muito rápido. Então, se eu pegar uma média de toda essa Dutch Cycle que foi executado aqui com 50% Dutch Cycle, eu vou ter 2,5 volts. Então, você percebe aqui que a escrita analógica ela vai passar um número que é a metade da potência máxima. Então, o que acontece? Quando a gente está controlando um motor, deixa eu só pegar o negócio aqui, pessoal. Acho que vai ficar melhor para mostrar para vocês. Chegaram os kits de Arduino e para o curso de robótica. Eu vou poder mostrar para vocês daqui a alguns dias, né? Porque eu vou gastar um tempo para preparar. Mas como é que funciona, pessoal? Deixa eu abrir aqui o webcam de novo, que eu vou ter que posicionar aqui o elemento. Então, aqui, pessoal, tem um motor, tem um motor de corrente contínua, que é o que vocês já conhecem aí, né? E, amarelinho, ele tem aqui um caixa para as rodas, né? Então, pessoal, imagina assim, que eu tenho uma roda de borracha mesmo, tá? Plástico dentro e borracha fora. Então, o que acontece? Como é que funciona a rotação desse motor? Ele, o que mais? Esse motor, ele tem aqui as duas pontas, né? Os dois eixos aqui. E como é que ele trabalha? Se eu passar um DUT para ele de 10%, ele vai trabalhar numa velocidade. Se eu passar um Dutch Cycle para ele de 50%, ele vai aumentar a velocidade, tá? Então, nessa atividade que eu passei para vocês, quem estava fazendo o controle da velocidade? Era o potenciômetro, tá? Então, quando o potenciômetro, você girava o potenciômetro, o que isso indicava? O potenciômetro estava aumentando o Dutch Cycle. Isso, consequentemente, vai aumentar a velocidade que esse motorzinho vai rotacionar, tá? Então, se eu tiver com 100% do meu Dutch Cycle, significa que ele está operando na velocidade máxima de 5 volts, ele está recebendo 5 volts, tá? Considerando que o nosso potenciômetro ele tem um limitante ali de hardware de 125,
A máxima velocidade que nós vamos chegar é cerca de 4.000 e alguma coisa, 4.600, 4.700 de rotações por minuto desses motorzinhos aqui, tá? Que é uma velocidade bem interessante também. O ideal seria 9.000, né? Que é o máximo que o motor aguenta. Só que esse potenciômetro ele não suporta isso. Nós teríamos que utilizar outro mecanismo de comunicação, tá? Então, o que é as portas PWM? As portas PWM, elas permitem a execução da modulação de pulso por largura, que é essa execução do duty cycle. Então, quando a gente quer fazer o controle da velocidade ou de luminosidade, é interessante que nós utilizemos, na verdade, as portas PWM, ou seja, as portas que têm um tracinho, tá? Entendido, pessoal? Até aqui? Dê um feedback aí para mim, por favor. Com alguma dúvida quanto a isso? Deixa eu ver aqui. Wesley, entendido. Manuel, por enquanto tá tudo tranquilo. Yasmin, não, tudo certo. Beleza. Então vamos dar sequência aqui. Aqui foi o que eu já expliquei, né? Não preciso ler. Ah, tá. Antes de entrar no microbit, vamos terminar de resolver esse exercício aqui. Então, deixa eu fechar essa parte aqui de. Não vai dar, não. Beleza, vamos lá. Vou continuar aqui com a montagem. Onde que eu parei? Ah, tá. Nas PWMs, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Essa parte de cima eu vou conectar esses dois motores, essa parte de baixo que eu vou conectar esses dois. Então, vou começar pela parte de cima. A entrada 4 eu vou conectar lá no meu PWM9, tá? Vou colocar uma cor diferente aqui, porque senão fica ruim, né? Laranja. Vou colocar laranja também. E agora eu vou colocar na porta 8, tá? Que é uma que não tem o PWM. Eu só vou colocar uma porta PWM, tá? Senão uma anula a outra. Então, laranja. Então, feito aqui. Essa aqui, vou colocar, a gente vai fazer o mesmo processo, a porta entrada 4. Nós vamos mandar lá no, qual que é a próxima porta? É a 10, né? Porta 10, que é a PWM. Então, vamos lá, fazer a conexão aqui. Porta 10. Vou colocar aqui um amarelo. Importante que as cores sejam diferentes, tá, pessoal? Mas as cores do mesmo eixo não é necessário que você coloque cores diferentes. Tentando organizar aqui o máximo possível, tá? Então, vamos lá agora para a parte de baixo. Beleza. Então, sinais aqui também. Então, vamos iniciar aqui pela porta 3. Fazer mais organizado. Porta 3, PWM. Ó, o risquinho da PWM. Aqui um azul. Beleza. Agora, não pode ser uma porta PWM, né? Vamos colocar lá na porta 4, que é a de cima. Beleza. Aí agora o último par aqui. O último par não. O último motor. Vou colocar aqui uma outra cor também. Vamos mandar lá na PWM lá de cima. 5. Uma cor diferente aqui, porque houve cruzamentos, né? E por fim, vamos usar aqui a porta 7. Beleza, gente. Aí o que ficou faltando aqui? Ficou só o potenciômetro faltando, né? Então o potenciômetro aqui ele tem 3 terminais.
Primeiro aqui, nós vamos ligá-lo no negativo. Preto. O de lá é no positivo, né? Energia. Mais. O do meio é o sinal. Nós vamos ligar na porta A0. Vou colocar uma outra cor aqui. A rosa ficou parecida. Aí, marrom. Beleza? Pessoal, quem está acompanhando aí conseguiu fazer essa parte do circuito? Entendeu o PWM? Beleza. O Renato falou, eu errei, só coloquei portas PWM, mas seu motor chegou a girar, ô, Renato? Ou não? Ficou oscilando negativo, um ligava, outro não. Não, não tem problema em ser todos para um lado só. Só que ele tem que ter oscilado a velocidade. Mas depois eu olho o celular, tá? Não dá sequência aqui. Bom, daí abrindo o código, deixa eu puxar um pouquinho do lado aqui. Espero não ter ligado nada errado, né? Vocês estão acompanhando aí. Então, qualquer coisa vocês me avisam. Deixa eu apagar aqui. Texto, continuar. Beleza. A gente vai para a parte do código, né? Então, a parte do código aqui, bem tranquilo também, fazendo a atividade mais simplificada quanto possível, né? Primeiro nós vamos declarar cada um dos pinos do motor, né? Então, PM1, que é o nosso primeiro lá de cima, que é essa entrada aqui, ó. Nós conectamos na porta 9, né? Então, vamos colocar PM1 igual 9. Opa, PM1 igual 9. Aí, ficou um espaço. Aí, int PM2, aí igual a 8. Foi a nossa segunda entrada aqui. É bom vocês sempre estarem verificando, tá? Então, aqui é a porta 8. A nossa terceira aqui é int PM3. Colocar sempre o P minúsculo, M maiúsculo de motor e número igual a porta, tá? Então, igual a 10, PWM, PM4, e aí essa quarta entrada aqui, confirmando, porta 12. Beleza. int PM5, daqui para baixo. Eu estou trabalhando no sentido do relógio, no sentido horário, tá, pessoal? Mas vocês poderiam fazer no sentido anti-horário também. Só ter esses devidos cuidados que eu estou tendo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, tá na porta PWM 3. 3. Aí int PM 6. Aí é o segundo aqui. Então, vamos ver na porta 4. Beleza? Int PM 7. Aí é na entrada 5, né? Então, 5. E, por último, o PM8 na porta 7, né? Foi o último que nós definimos. Bom, vou criar aqui mais duas variáveis, que vai ser a do potenciômetro, né? Que está ligado na porta A0. Então, int pot igual a A0. E também uma para receber os dados do potenciômetro. Então, dpot igual a 0, tá? Então, é isso que você tem que fazer na parte de declaração de variáveis. Agora, você tem que dar o pmode dentro do setup para configurar as entradas de PM, né? Então, você vai ter que fazer aquela lista de PM lá, preencher um por um. Então, vamos ser mais rápidos aqui. Todas são outputs, então não tem muito segredo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? São 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, feito o nosso setup, só isso. Eu não vou iniciar canal de comunicação, porque não há necessidade nesse caso, tá?
Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Wesley, não. Manuel, acho que não. Yasmin, não. Beleza, então vamos seguir. Então, feito o setup, daí nós vamos para o loop, né? Então, aqui eu preciso utilizar a função, no caso, eu vou usar a função map, tá? Então, depot, vou dar uma analog read, a pot, né? Meu potenciômetro, para ler na porta A0, e vou usar o próprio depot para fazer o map. Então, depot 0.1023, 0.125, que é o limite do potenciômetro. É isso mesmo, depot, só alinhar aqui. Depot, analog read, pot, depot, map, depot 0.1023 é o limite, remapeado para 0.125. Beleza. Feito isso, então nós, conforme for rotacionado o potenciômetro, nós teremos o valor que será passado para os motores. Então vamos lá, analog write, agora a gente precisa passar essa velocidade do depot para cada um dos motores. Então vamos copiar lá de novo os PMs, né? PM1, depot. Então, feito isso, vou fazer isso aqui para todos os motores, né? Todos os pinos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vou substituir aqui. Quem ainda não se sente muito confiante, eu recomendo que digita, tá? Faça a digitação de cada um dos elementos para evitar qualquer tipo de erro. E também aprender, né? Quando a gente escreve ou digita, a gente acaba consolidando o aprendizado no cérebro. Beleza? Se eu não errei nada é para dar certo. Se eu errei, a gente conserta. Bora lá. Então, iniciar a simulação. Beleza? Então, nossos motores aqui estão em 0 rotações por minuto. Então, conforme eu giro aqui o meu potenciômetro, vocês percebam que os 4 motores começaram a ter as suas velocidades, tá? Todos os valores passados pelo potenciômetro, né? Então, conforme eu rotaciono aqui, eu estou aumentando o Dutch Cycle, né? Até eu chegar no máximo aqui, que ele vai estar rotacionando na velocidade máxima dos motores. Como nós estamos num ambiente simulado, num ambiente sem atrito, a gente sempre vai ter essa inconstância de velocidades, né? Você percebe aqui que ainda não se deu 1 minuto que nós estamos rotacionando, mas o motor oscila bastante, 4.300 a 4.800, mas não chega a 5.000 rotações por minuto. Se nós tivéssemos o atrito do chão, esse carrinho teria uma maior dificuldade para se mover, tá? Lembrando que nós estamos simulando o carrinho aqui, que ele andaria loucamente, né? Porque a gente não tem nenhum controlador para parar a velocidade, nada. Teria que correr atrás dele e desligar o potenciômetro para esperar ele bater, né? Mas é um exemplo simples, mas para mostrar a abstração do funcionamento de cada um dos motores, porque o funcionamento dos motores é semelhante. O que vai mudar é só a interface de controle, tá? Quem estava com dificuldade na parte do código, deixa eu ver quem que era. O Lídio, né, Lídio? Entendeu agora, Lídio? O código é relativamente fácil. Ficou alguma dúvida, pessoal, que posso esclarecer ou a gente pode seguir? Renato, ficou alguma dúvida aí? Não? Tranquilo? Entendeu agora o código, funcionamento do sistema? Beleza. Então, pessoal, vão abrindo aí o Tinkercad, por favor. Só vou ali no banheiro, um segundinho e já estou de volta.
Peraí, vão abrindo aí, Tinkercad. Voltei, pessoal. Bebi muita água, já estava apertado. É, pessoal, deixa eu ver aqui comentar alguma coisa. O Lídio comentou mais tarde, vou tentar realizar o meu. O Emanuel comentou um, Emanuel. O quê? Ah, um ou dois? É, o Lídio, estou pelo céu só acompanhando a aula. Beleza, Lídio, mas depois tenta fazer lá, qualquer coisa me procura, tá bom? Bom, gente, então dando sequência aqui, falando sobre o Dutt Cycle, vamos entrar numa nova plaquinha que surgiu no mercado aí. É, o Tinkercad fez uma atualização e incluiu ela, a simulação dela na sua plataforma junto do Arduino, pela proximidade que se tem com o Arduino. Então, não sei se vocês conhecem aquele jornal e aquele canal de televisão do Reino Unido, acho que no Brasil também tem na TV fechada, né? Que é o BBC, né? Então, é um jornal e uma rede de televisão no Reino Unido, e eles foram os principais patrocinadores desse projeto chamado Microbit. Qual que é a função do Microbit? Primeiro é simplificar a programação para atrair mais pessoas, né? Sem perder a noção de programação, e a pessoa já conseguir não só programar, mas já ver uma resposta à programação dela, né? Como vocês podem ver aqui, ó, na plaquinha que eu coloquei, acho que vocês estão vendo no slide, aqui ele fez uma caretinha aqui, né? Tipo um sorrisinho, um emoji, né? Ele tem aqui ó, dois botões, fez, e aqui uma placa de LED de 5x5, né? A matriz, a gente chama de matriz de LED de 5x5. Então, é uma atualização importante no Tinkercad, que nós vamos, apesar de não ter o Raspberry para trabalhar no Tinkercad, nós vamos aproveitar a oportunidade de trabalhar um pouquinho também com o Microbit, tá? Que é uma novidade aí do Tinkercad. As maiores lojas brasileiras de robótica, de Arduino, já estão vendendo também o Microbit. Nos motiva a trabalhar ele, por vocês estarem conhecendo já, terem no currículo de vocês uma nova ferramenta que tende a evoluir muito, porque tem chamado a atenção de muita gente lá fora, então eu creio que essa primeira placa foi com um cunho mais educacional e aplicações pequenas, mas devido ao tamanho da plaquinha, né, ela é do tamanho de um cartão de crédito, acho que menor um pouquinho que um cartão de crédito. Então, devido ao tamanho dela e os recursos que ela tem, que a gente vai falar daqui a pouco, isso chama muita atenção. Então, eu creio que mais pessoas vão começar a investir, eles vão lançar uma nova microbit com mais funções ainda, e com um cunho mais comercial. O que eu quero dizer com um cunho mais comercial? Assim como o Arduino, né, tem muitas shields, muitos complementos, eu creio que eles vão fazer muitos complementos também para a microbit, e já tem um extensor que aumenta o número de portas dela, porque se vocês observarem, ela só tem três portinhas, né, 0, 1 ou 2, e uma de 3 volts que é a alimentação e um GND. Então, pode ter certeza que eles vão atualizar e vão gerar uma placa mais comercial, não tão educacional, para fins mesmo de IoT, cidades inteligentes, domótica e tudo mais. Tá? Então, conheçam aí a Microbit. Só para eu saber, algum de vocês já conhecia a Microbit? Desculpa estar bebendo muita água, mas é porque a garganta hoje não está muito legal.
Mas está dando para me ouvir bem, né? O Wesley e o Emanuel responderam que não conheciam o microbit, né? Alguém conhecia aí? Alguém mais que está aí? Não, né? Então, uma plaquinha nova, que vai ajudar muito a gente, principalmente por estar disponível, no Tinkercad. Então, vamos lá. Passar aqui. Bom, microbit é considerado uma maravilha tecnológica, mede 52 milímetros por 42 milímetros, ou seja, 5 centímetros por 4 centímetros, é bem pequenininho, né? Um cartão mesmo. Ó, um tanto menor que um simples cartão de crédito. Você vê que ela é bem pequenininha, né? O BBC Microbit é capaz de comunicar via... Aqui é um diferencial dela muito top, porque nativamente ela já é capaz de comunicar com outras placas microbit ou com o próprio celular, através do Bluetooth Low, que a gente chama de BLE, ou BLE, né? Bluetooth Low Energy, tá? Baixo consumo de energia aí no Bluetooth, que permite a interação com dispositivos móveis, como eu falei, celulares, né? E até outras plaquinhas através da banda 2.4, chamada Gazel, tá? Bom, dando sequência, vamos conhecer um pouquinho essa plaquinha a fundo. Nessa tela aqui, tá dando para vocês lerem os termos aqui ou tá pequeno? Essa tela que está agora. Dê um feedback por áudio alguém aí para mim, por favor. Dá para ler, professor. Tá? Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Vamos entender do que essa plaquinha é feita e por que ela é tão especial, assim, maravilha tecnológica. Será que é tudo isso mesmo? Então, vamos lá. Bom, essa parte aqui de cima, ela tem uma micro USB. E o diferencial dessa micro USB é que quem já utilizou o Arduino, eu tenho que passar para vocês também, o que chegou. Ah, tá lacrado, que não abri ainda, não sei se vai dar para abrir. Deixa eu rasgar aqui, peraí. Fazendo um unboxing com vocês ao vivo. Aqui é uma plaquinha. Aqui é uma plaquinha Uno. 3-0 para a placa. Ó, essa é uma Uno, tá? Você vai estar focando bem aí. E o fundinho dela é branco, tá? Dos novos lançamentos das placas Uno. Então essa aqui tá zeradinha. Vocês observam aqui que ela tem uma entrada também para cabo USB. Inclusive, é o cabo... Mas tem um cabo azul, tá? Que conecta nessa porta e no computador através do USB. Qual que é a diferença da microbit para essa? Para Uno? Apesar de eu não ter pego uma microbit ainda em mãos, né? Mas eu já dei uma pesquisada na internet, estudei aqui para estar falando isso para vocês e testei também no Tinkercad, que nós temos lá o simulador, né? Então, a principal diferença quanto ao USB é que na microbit, quando você conecta ela no computador, através do cabo, ela abre uma unidade como se fosse um pendrive, bem plug and play. Sabe quando você conecta o pendrive já abre uma unidade? Tipo assim, seu computador tem unidade C e D. Quando você conecta o pendrive, aparece a unidade E. Vocês devem cansar de saber disso, né? Então, quando isso acontece, já aparece a unidade, é plug and play, e você não precisa instalar nada para utilizar. Só que isso não acontece com o Arduino Uno, porque eu preciso instalar o programa, né, o Arduino, para poder mandar códigos para dentro da plaquinha. Já no microbit, não. Eu só conecto lá no computador e envio todo o arquivo gerado pela microbit é um ponto .exe. Então, eu só jogo esse ponto .exe para dentro da microbit, dentro da unidade dela, e ela já começa a rodar o código para a gente. Então, isso é uma facilidade. Você não precisa ter um programa específico para microbit. Você só conecta no computador e já manda o código. Tá? Então, você pode fazer tudo online, por exemplo, no Tinkercad, baixar o código hexadecimal e já rodar na plaquinha, tá? Então, isso é um diferencial muito bacana, porque facilita muito, inclusive, como foi dito, né, as conexões de baixa energia através do celular. Então, eu tenho também as IDEs para celular. Então, olha que legal. Então, na microbit, agora, se eu não tiver cabo, se eu não tiver computador, eu posso mandar o código
faço o código ou trabalho em blocos pelo celular e mando o código para dentro da microbit. O que isso vai facilitar no ensino de robótica, no ensino de programação? Eu posso levar esses microbits para dentro da sala, os alunos, hoje é consenso, né? Praticamente todos têm celular, e daí você vai conectar e fazer todas as operações através do seu celular. Então, esse é um ponto muito positivo. Então, por isso que aqui está escrito, ó, drag and drop programming, né? Que é arrastar e soltar, né? Então, é uma programação extremamente fácil. Bom, dando sequência, ela tem uma matriz 5x5 de LED, que é cada lâmpadazinha dessa aqui, ela é independente, tá? Então, eles preferiram fazer independente, por quê? Porque você consegue acionar só algumas LEDs específicas. Se eu quiser acionar só essa, só essa, só essa, só essa, tem como. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Ela tem uma matriz 5x5. O interessante dessa matriz é que ela não serve apenas para você acendê-la. Ela também é um sensor de luminosidade, ou seja, então eu já consigo fazer aplicações para medir a luminosidade. Então, lembra lá que no Arduino, quando nós fizemos o exemplo lá da luminosidade com sensor, que era um fotovoltaico que nós usamos, né? Não lembro o nome agora. Mas quando nós usamos aquele sensor, nós tínhamos que usar um sensor além do Arduino para poder ver a luminosidade do ambiente. Isso já é embarcado, ou seja, já vem de fábrica nativamente na microbit. Então, esse é um ponto legal também para microbit. Bom, então ela tem aqui dois botões, botão A e botão B, que nada mais são do que botões para o usuário apertar. Por exemplo, eu posso programar eles. Quando o usuário apertar o botão A, mostre a temperatura. Quando o usuário apertar o botão B, mostre a luminosidade. Só exemplos, tá? Então, isso é possível. Bom, aqui eu já falei, né, nessa barrinha aqui de baixo, eu tenho um sensor de temperatura entre o 1 e o 2, nesses risquinhos aqui eu tenho um sensor de temperatura instalado. Então, se eu apertar isso aqui com o meu dedo esquentar ou ficar esfregando, ela vai aumentar a temperatura. Ela tem esses risquinhos aqui porque ela tem suporte a uma placa que aumenta as funções dela, tá? Bom, nós temos aqui entradas tanto digitais quanto analógicas, elas podem funcionar da maneira como você quiser, então é um ponto interessante aí também para microbit. Você consegue utilizá-las tanto como digital ou analógica, ou modificando a interface dela. Então, eu só tenho apenas 3 portas, né? Mas como eu falei, tem um extensor sem caixa, a placa, ela parece muito as placas da Shield da NVIDIA. Você pode comprar um extensor gráfico, um adaptador gráfico, para aumentar a potência, por exemplo, do seu notebook. Vamos supor, você tem um notebook e está com a placa velha, daí você não quer jogar o notebook fora porque o notebook ainda te atende. Você tem como comprar um extensor para a placa de vídeo, você vai conectar no seu computador só um cabo. Para esse extensor, você vai comprar qualquer placa de vídeo, inclusive desktop, e conectar nesse extensor. Então, a Microbit vai fazer o mesmo, tem a possibilidade igual, tá? Uma característica que eu acho que é um ponto negativo da Microbit é que ela possui apenas 3 volts, 3.3 regulado, né, de voltagem de tensão aí, de corrente, né? Porta GND comum, mas também, né, regulada aí a 3.3. Então, é uma baixa tensão, justamente também porque ela não pode aceitar uma corrente muito alta, porque senão ela vai gastar muito mais energia e não é o interesse dessa placa. Isso aqui foi a parte da frente da Microbit. Nós temos aqui a parte de trás, tá? Então, a Microbit ela tem uma antena de 2.4 GHz, trabalha nessa frequência diesel, né? Na BLE ou na Gazel. Na Gazel é quando ela vai se comunicar com outras placas Microbit, e no Bluetooth é quando vai se comunicar com aparelhos celulares, por exemplo, ou outros dispositivos Bluetooth. Então, a antena está registrada aqui no cantinho. Depois nós temos aqui o cérebro do processamento. Nós temos aqui um processador Nordic
NRF5822, depois se vocês quiserem pesquisar aí mais informações, né? E aqui, interligado ao processador, nós temos aqui uma bússola, um acelerômetro, tá? Conectados a ele aqui. Eles chamam de magnotrômetro, se não me engano o nome. Mas a gente conhece mais como aplicação de bússola. Aqui em cima nós temos um botão de reset, né? Reset. E uma bateria, entrada de uma bateria, tá? Porque às vezes você não vai conectar num... gente. Você não vai conectar no computador, né? Então, é melhor que você tenha uma bateria para ela. Então, baterias de 3 volts, então, no caso, é 2 pilhas palitos de 1,5 volt, né? Não passa muito disso. E aqui eu tenho uma interface, que é a Freescale KL26E, que serve para modular a frequência, a gente vai falar dela um pouquinho. Bom, como eu falei, né, o coração da BBC Microbit é um SoC Nord e um microcontrolador Cortex, de 32 bits, operando a incríveis 16 MHz com 256 KB de memória flash e 16K de SRAM e conectividade Bluetooth 2.4. O microcontrolador ARM pode mudar o clock de operação de 16 para 32 e vice-versa. Então, se ele precisar de mais potência, aí tem como ele executar essa maior potência. Esse último clock é interessante para cenários de ultra baixo consumo. Bom, para ter ação, é preciso ter programação, certo? E quem faz a programação desse socket do Nordic é a Freescale, que eu fiquei de comentar, né? Então, essa Freescale tem o principal objetivo, que é passar a programação para o processador. Também ela é responsável pela comunicação serial, a mesma comunicação que vocês conhecem no Arduino, tá? Falando um pouquinho mais sobre o KL26E, ele também é responsável, como eu falei para vocês, pela regulagem de tensão da porta USB, para garantir que vocês não passem uma tensão muito alta. Então, ele vai fazer a regulagem, tá? Então, você passou lá 5 volts, ele vai regular e vai manter a placa operacional em 3 volts. Tá? Ele só vai queimar, eu creio, não tenho testes ainda sobre isso, mas se você passar, por exemplo, uma voltagem muito alta, por exemplo, se ligar numa corrente alternada com uma gambiarra, possivelmente ela vai explodir, né? Mas nas correntes assim até 9 volts, 12 volts, que são de baterias, ela vai fazer todo o tensionamento e manter em funcionamento a placa 3.3 sem causar qualquer tipo de problema, tá? Então, como eu falei, a Microbit ela possui um acelerômetro, um compasso, ou chamado, a gente conhece mais como bússola, né? Um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade e também ela funciona a matriz de LED, né, como eu falei, funciona com um sensor de luminosidade, e tem a matriz de LED de 2 botões, né, que são muito interessantes. Esses buracos aqui na plaquinha são grandes, tá? Então, essas plaquinhas, elas não utilizam os mesmos fios que vocês estão acostumados no Tinkercad. Se bem que no Tinkercad, a gente vai utilizar ainda esses mesmos fios, né? Mas o que eu quero dizer não são os fios, deixa eu pegar aqui e mostrar para você. O Arduino, pessoal, nós utilizamos esses fios aqui, tá? Que eu tenho uma quantidade de cabos macho, né? Servem para conectar aqui nas portinhas do Arduino, nas PWMs ou nas não PWMs, tá? Aqui as conexões, ó, sendo executadas, tá? Já no caso da Microbit, ela não vai usar esse tipo de fio, que é o padrão do Arduino. Ela vai utilizar nativamente os os jacarezinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não coloquei imagem no slide, esqueci.
Se o computador está muito lento. Aqui, achei. São esses aqui, tá, pessoal? Esses aqui, ó. É chamado de jacarezinho ou garra de jacaré. Para quem já mexeu com carro, isso aqui é utilizado para fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar alguma coisa. Hardware livre como Arduino? Sim. Possivelmente nós teremos novas versões aí. Quer dizer, Alexandre, hardware livre para você construir os códigos em cima, fazer construção de novas linguagens. Agora, eu não sei se modificações também serão aceitas, tá? Tem que verificar lá como foi o lançamento do BBC. Não sei se é hardware livre por total ou só de código, né? De programação. Então, aqui eu tenho os jacarezinhos, né? Então, esses jacarezinhos, eles se prendem aqui nesses buracos, aqui né? Dentro da porta 1, 2, da 0, 1 ou 2. Beleza, gente? Então, essa é a microbit. Bora praticar. A última informação que eu gostaria de dar para vocês é que a microbit, ela funciona nas linguagens JavaScript, Python e linguagem de blocos muito mais eficiente. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre a microbit, tem um site, microbit.org, que fala aí sobre ela, bem interessante o site, porque é bem completo. Você vem aqui em projetos, e aí você vem aqui, ó, Explore Activities. Clica aqui, daí você pode mudar a linguagem, ó, aqui em cima, ó, vou mudar para português do Brasil. Ele já está traduzido aqui, então aqui você tem vários projetos, ó, fazer um coraçãozinho com a matriz de LED, fazer um coraçãozinho pulsar, fazer animais animados, ó, que legal. Fazer emojis, flashes, emojis, e tem um monte de coisa aí para vocês, tá? Então aqui tem por níveis, né? Nem abri tudo isso aqui porque tem muito, nem testei. Tô vendo aqui um contador de passos onde está amarrando no tênis. Então, interessante, ó. Eu só mexi mais no Tinkercad, mas no Tinkercad nós trabalharemos com blocos, né? Eu não gosto muito dessa programação com blocos, só que é importante para quem está começando, né? Você consegue dividir aqui por níveis, tá? Os de iniciante, os intermediários, tá utilizando a plaquinha amarrado no tênis, interessante. Usando um fone de ouvido, tem que ver o que eles vão fazer exatamente. Então, tem muitas aplicações aí da, da plaquinha, né? Um avançado aqui, ó. Algumas coisas aqui, alarmes, bastante coisa para fazer. Eu ainda não tive muito tempo para fuçar em tudo aqui na plataforma. Mas o mais interessante, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes da Microbit é que ela não usa o C como Arduino, ela utiliza o Python e JavaScript. Então, se você já programa em JavaScript, depois que você aprender as adaptações necessárias para programar microbit, você vai conseguir utilizar o microbit, tá? Python também, né? Quem gosta de programar em Python aí também pode estar realizando a programação das microbits em Python, certo? Então, vou fechar os slides aqui. Nessa aula, vou mostrar alguns exemplos ainda para vocês de funcionamento. Não vamos entrar em código hoje, nem construção de código, tá? Daqui 15 dias, nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Então, vou criar aqui circuitos, criar novo circuito. Beleza? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui da microbit para vocês. Então, eu vou mudar aqui de componentes para microbit. Então, já vai me dar o Tinkercad já dá alguns exemplos prontos. Então, eu vou pegar aqui o exemplo clássico, né, do alarme. Nós já fizemos, inclusive. Então, olha aqui, vamos observar a construção. Aqui no Arduino não está sendo utilizado os jacarés, mas é possível utilizar os equipamentos Arduino, como esse sensor peer aqui, para conectá-la na plaquinha microbit. Isso é interessante, né?
Isso é muito interessante. Então, o sinal que controla aqui o envio da informação do sensor pi está na porta 0, e o do nosso piezo aqui, vocês lembram do piezo, né? Fazer barulho, está conectado na nossa porta digital aqui, na porta 2, né? Então, aqui eu tenho o meu GND, então ele está usando a gambiarra aqui, como só tem um GND, ele está ligando os dois fios aqui juntos, né? E está usando 3 volts aqui para alimentar o meu sensor, o meu PIR, tá? Então, vamos iniciar aqui. Quem tiver com o som alto aí, dá uma baixadinha, tá? Ó, você está vendo aqui que é um símbolo de certo, tipo assim, tá tudo beleza? Tá, a plaquinha tá mostrando um sinalzinho ali. Então, se eu clicar aqui no meu sensor PIR, você percebe que não há movimentação, está longe, né? Agora, a partir do momento que há uma movimentação, a plaquinha mostra uma interrogação e começa a disparar o alarme. Só que se eu parar de mexer, ó lá, mostra que tá tudo ok. Então, essa aqui é uma plaquinha que está sendo utilizada junto com o microbit para identificar a movimentação. O interesse dela não é aproximação, e sim a movimentação do objeto. Tá? Diferente do que a gente já fez, né? Que é o acompanhamento pela distância, esse aqui é pela movimentação. Tá? Então, mais uma utilidade interessante aí da microbit, primeiro caso de uso aqui dela. Dentro do código aqui a gente consegue visualizar como que foi construído os blocos. Vocês verificam aqui, ó, que nós não temos a opção para texto, né? Nós só temos a opção de blocos. Então, isso é um ponto negativo no Tinkercad. Mas lá na plataforma que eu mostrei para vocês agora, no site oficial da Microbit, vocês conseguem programar em Python e também JavaScript, como eu já falei. Um ponto positivo do Tinkercad é que quando você faz o código aqui, por exemplo, se eu tivesse esses equipamentos aqui e a Microbit, né, e quisesse só exportar o código, eu poderia vir aqui e exportar. Aí ele exportou aqui o código para mim. Aí eu só jogaria esse arquivo dentro da minha Microbit e já funcionaria, ela já teria esse comportamento aqui, tá? Então, o que foi feito aqui, ó? Eu tenho pino de passo de conjunto analógico. Isso aqui eu não gostei muito desses nomes, porque ficou tudo genérico. Eu preferia que fosse o nome do piezo, né? Mas, enfim. Ele está dizendo aqui que tem um pino conectado na porta 2, que é o do piezo. Né? Então, ele está configurando o nosso início. No Arduino seria como se fosse o nosso setup, tá? Então, no loop, né, que é o para sempre, ele colocou um se. Se ler pino P0 for igual a 0, então, aí eu vou mostrar as LEDs, ok, tá tudo beleza, não há movimentação. Agora, se não, quer dizer que houve movimentação. Ele vai mudar na LED, né? Aqui a acentuação, repetir 3 vezes, vai ficar fazendo análise, vai fazer esse processo mostrar 3 vezes e vai fazer de novo para verificar se tem movimento, né? Ah, e ao mesmo tempo, agora fiquei na dúvida, mas eu acho que esse repetir 3 vezes é do som, tá? Depois teria que fazer os testes aí. Então, aqui, essa parte azul, ela é da parte do piezo aqui, né? 440 é o tom que vai ser tocado, né? A buzina, e o tempo. O mesmo esquema lá que nós fizemos utilizando o piezo. E aguardar a quantidade de segundos para recomeçar todo o processo, tá? Então, você poderia, por exemplo, alterar aqui o símbolo, né? Poderia colocar outra coisa aqui. Ela é bem flexível, né? Poderia colocar, sei lá, colocar um F, né? Fora, por exemplo, sei lá. Então, são opções aqui disponíveis. Lá, agora ele apareceu o F. Então, tá vendo como é fácil manipular aqui o nosso código através da nossa microbit? Isso aqui nós estamos utilizando blocos, mas também na próxima aula eu vou mostrar o código. Vocês vão ver também que é super simples, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Vou apagar isso aqui.
Beleza? Depois vocês podem brincar aí, tá, gente? Fica à vontade. Vou pegar esse do servo aqui que eu achei legal. Beleza? Então, aqui, ó, lembrando que a microbit ela está disponível em 3 cores. Você clica nela aqui, depois que ela já está instalada, não dá para mudar. Não dá. Mas tem como mudar, quando você coloca ela direto aqui, tem como você mudar ela de cor, tá? Ela tem 3 cores, se não me engano, vermelho, amarelo, azul, não, 4. É verde também. Não, é vermelho, amarelo e azul, acho um verde, sei lá, uma coisa assim. Beleza, gente. Então, qual que é esse exemplo aqui? Esse aqui é um exemplo de temperatura. É legal porque o Arduino ele fez uma interface bem interessante da simulação. Eu gostei, achei bem bonitinho a interface que eles fizeram. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, beleza aí? Sim, professor. Sim, beleza. Então, vou executar aqui para vocês verem a interface simulação. Quando eu clico na microbit, ele abre a interface. Isso aqui não é da placa, tá, pessoal? Isso aqui é do simulador, do Tinkercad, para mostrar o funcionamento da placa. As possíveis coisas que você poderia fazer com ela, né? Nela, né? Então, ele conectou o microservo aqui na porta 2 e, como o microservo utiliza mais bateria, ele usa cerca de 4,5 volts, ele utilizou aqui um kit externo, né? De 4,5 volts, 3 pilhas AA, tá? Então, aqui, ele está utilizando tanto o sensor de temperatura nesse caso, para que o microservo indique qual a temperatura. Então, por exemplo, se eu vir aqui no simulador, cliquei na plaquinha, vi no simulador, a temperatura está 21 graus, vou baixar a temperatura para 0. Olha lá, você viu que o microservo se moveu para o frio aqui, para o emoji de frio? Então, se eu subir de novo lá para o meio, olha lá, olha ele mexendo. E a plaquinha também está enchendo as bolinhas lá, como se estivesse muito quente, né? Então, ó, se eu subir mais a temperatura, ele vai enchendo a matriz e fica até muito quente, entendeu? Então, ele encheu a temperatura toda e apontou o microservice. Seria interessante você ter no canto da casa para saber a temperatura, né? Seria legal ter. Tá? Professor, tem tipo assim, como eu modificar ele para ele mostrar exatamente o grau da temperatura? Por exemplo, se ele tiver 33 graus, ele mostrar de 33 graus. Como ele mostrar aqui no painel a temperatura. Deixa eu ver se tem. Eu acho que não tem um exemplo aqui, mas depois a gente pode fazer, tá? Mas ele, então, sim, ele fazer a leitura da temperatura e escrever aqui na tela, tá? Na próxima aula a gente faz esse exemplo, beleza? Daí a gente vai trabalhar com código, daí a gente já faz essa parte. Beleza. Tá, aí, pessoal, então, aí quando você clica na simulação aqui, você tem aqui tanta barrinha de luminosidade, só que aqui eu não estou fazendo nada com luminosidade, aqui é o controle da temperatura, tá? Vamos pegar mais um exemplo para fechar aqui. Apagar esse. Beleza. Esse radio aqui é a comunicação entre dois microbits, que eu achei bem interessante também, ó. Os dois estão conversando um com o outro, tá? Então, quando eu aperto os botões desse, vai mostrar nessa tela. Quando eu apertar nesse, vai mostrar nessa microbit, na primeira, na amarela. Tá? Então, por exemplo, ó, apertei aqui o A, ele mostrou o sorrisinho lá na plaquinha, na segunda plaquinha, na verde. Apertei aqui o triste, ele mostrou o triste na, tá? Então, a comunicação que existe entre dois microbits. Então, é como se elas estivessem conectadas pelo Bluetooth dela na frequência Gazel. Que era rapidinho. Deixa eu abrir outro aqui. Vou pegar esse Compass. O Compass, ele basicamente simula a bússola, né? Então, aqui, quando eu ativo o compasso aqui dentro do meu simulador Tinkercad, ele vai conseguir me mostrar que, como a gente está no ambiente simulado, eu creio que não esteja, é como se ele tivesse invertido, né? Ó, mas aqui o norte está correto, né? Aí eu viro para esse lado, ele está apontando para o outro, mas é só uma questão de simulação mesmo. Então, aqui ele está mostrando para os lados onde eu estou apontando, tá?
Então, ele funcionaria como uma bússola aqui para te mostrar. Então, aqui eu estou usando o simulador, mas se fosse na realidade, você não veria esse quadrinho de simulação, só veria a setinha baseada aonde você está apontando o cartãozinho, tá? Então, ele tem outras coisas, como eu falei, ela tem um magnetrônomo, né? Então, você consegue balançar ela e ela executar alguma função. Você pode jogar ela no chão também. Ninguém vai jogar, né? Mas beleza. Então, aqui tem como aplicar força sobre ela, mais força e muita força, né? Tipo, impacto, né? 3G, 6G, 8G de força nela. Então, segundo os criadores dela, ela aí para testar também o nível de pressão que chegou na placa, né? Então, são utilidades que a plaquinha tem. Então, por ser tão pequena, né, a gente vê aí que é interessante as funções que ela tem. Deixa eu ver aqui o Manuel. Qual a distância média do Bluetooth de baixo consumo funciona? Então, vai depender de uma série de fatores, tá, Manuel? Eu não sei te explicar uma data, porque eu não vi nenhum documento e eu nunca peguei nenhuma, né? Mas é porque o Bluetooth, tudo que é onda, né, na verdade, ele depende do ambiente, né? Da quantidade de umidade do ambiente. Por exemplo, quando eu montei uma estação de radiofrequência, que eu fazia faculdade, lá no Mato Grosso, a minha estação de radiofrequência, ela emitia ondas e o meu receptor conseguia capturar essas ondas numa distância de quase 10 metros. 10 metros. Quando eu vim para Rondônia, eu estava super feliz com a aplicação, né? E aí, quando eu fui testar aqui, não passava de 3 metros. Eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por quê? Estava funcionando, não mexi em nada. Bate aquele desespero de programador, né? Programador iniciante. E aí, depois que eu fui descobrir, muita pesquisa, isso foi interessante, porque eu coloquei esses dados também no TCC, eu descobri que a umidade, o nível de umidade, influencia muito na distância, né? Então, vai depender, Manuel. Eu não sei te dizer, tá? Eu vou pesquisar, vou ver se já tem algum documento que informe, porque ele utiliza dois algoritmos diferentes, tá? Do Bluetooth, a Gazel e a BLE. Então, tem que ver em cada um, de microbit para microbit, de, de celular para microbit, tá? Então, eu vou dar uma pesquisada, se tiver já algum documento, eu te falo na próxima aula. Me lembra, tá? Na próxima aula, por favor. Bom, gente, é isso. Não sei se ficou mais alguma dúvida, mas deu para dar uma introdução para vocês acerca da microbit, tá? Nós vamos trabalhar mais com ela, porque eu achei bem interessante essa placa. Não posso dizer ainda que é uma evolução do Arduino, porque eu acho muito cedo para falar evolução do Arduino, né? Uma vez que o Arduino tem muitas shields, muitos mecanismos para trabalhar, né? Mas eu acho um pontapé inicial muito bem dado, né? Eu acho uma grande oportunidade aí de avançar na programação e facilitar para que todos entrem na programação, né? Quanto mais pessoas estiverem na área, melhor será para nós, né? Então, esse é o objetivo aí de grandes empresas como Google, Microsoft, quando eles criaram o projeto Hora do Código, né? Então, eu espero que essa microbit possa ser adquirida pelos colégios e nos próximos anos a gente possa ver ela sendo ensinadas aí no ensino médio, né? Mais facilmente. Quem for seguir na área de programação, com certeza vai ver nas faculdades. Tá? E é isso, gente. Bom, a aula de hoje terminou. É que o Pedro está entrando. A aula de hoje é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vocês estão liberados, tá? Aí na semana que vem, na semana que vem, não, na outra, né? Na outra semana a gente faz alguns exercícios práticos. Beleza? Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês. Bom descanso, bons estudos. Bom almoço aí pro Renato. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais.